tá? Agora vamos ao ponto 3 dessas falsas tentativas de querer dizer que a Bíblia caiu em contradição. No ponto 3, o questionador, a questionadora, né, diz assim: Deus diz para Noé que tudo que se move e tem vida servirá de alimento para ele, e também toda a vegetação. Só não poderá comer da carne ainda com vida, ou seja, com sangue. Aí cita aqui que está em Gênesis 9, 3 e 4. Depois ele faz uma outra afirmativa. Deus diz que nem todos os animais podem ser consumidos, Deuteronômio 14, 7 ou 20. Novamente, entre Noé na pré-história e Moisés quase 1000 anos depois, já no início da história, né? Já se passaram quase 1000 anos ali. Uma situação é Noé com a família, saindo da arca para repovoar a terra. É uma situação. Mas eu vou explicar que Noé conhecia sim animais puros e impuros, animais limpos e sujos. Noé conhecia sim, porque ele pegou aquilo que eu falo, não pega texto fora do contexto. Tem um textozinho ali, tem um contexto, aí o cara vai, pum, pega tudo ali. Entendeu? Nunca aceite isso, nunca aceite um texto fora do contexto. Pega o contexto todo. Pega o contexto todo. A Bíblia é um todo. Ou pelo menos um capítulo inteiro, ou 2 capítulos inteiros, 3 atrás, 3 à frente, para poder você entender o que está querendo dizer naquele contexto bíblico ali. A questão de Deuteronômio é o Israel saindo do Egito. Eles ficaram 430 anos no Egito. Então eles perderam a noção do que é animal puro, o que é animal impuro. Eles estavam acostumados com a cultura lá, egípcia, com a religião egípcia. Então eles estavam tendo a sua própria instituição sendo criada, seu próprio país sendo criado com as suas próprias leis, com os seus próprios costumes, com as suas próprias regulamentações sanitárias, com as suas próprias com a sua própria religiosidade com o Deus que o tirou da maior nação do mundo na época, da mais poderosa nação do mundo da época, que foi o Egito. Depois o Egito foi declinando, declinando. Hoje em dia não existe mais egípcios que são descendentes desse pessoal que governou bem. Eles podem se espalhar sim, parte na Europa, outras partes pela Ásia, mas não, no Egito, no nordeste da África, não existe. Existem árabes morando dentro do Egito que nasceram lá dizendo, por ter nascido lá dizendo que é egípcio, mas não existe mais esses egípcios. Na época, esses egípcios eram o ápice da inteligência em questão estrutural, de engenharia civil, seja em inúmeras coisas, esfinge, seja pirâmide, sejam monumentos gigantescos, eles eram o top da nação, o top do mundo, né? Então, o Deus, e tudo eles levavam para o lado religioso. No Oriente, né? No Oriente, né? Tanto o Oriente Médio quanto o Longe Oriente, né? A parte mais asiática, e sempre tem mistura de religião com seus costumes. No Ocidente, começou em parte assim também, mais trazendo costumes católicos do que costumes cristãos, né? Vamos dizer assim, fazer essa pequena separação. Então, a religião fazia parte da sociedade egípcia, fazia parte dos regulamentos egípcios. Israel estava vendo muito isso. Então, não houve contradição alguma. Porque vamos ler Gênesis 9, 3 a 4. Tudo que se move e vive ser-vos-á para alimento, como vos dei a erva verde. Tudo vos dou agora. Carne, porém, com a sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Deus falando para Noé assim que ele sai da arca com a família. Deuteronômio 14, 7 ou 20, já depois de quase 1000 anos, Deus falando através de Moisés para instruir esse povo que perdeu a noção dos costumes que eles tinham antes lá na terra de Israel. Porém, estes não comereis, dos que somente ruminam ou que tem a unha fendida, o camelo. Pô, queria que o cara comesse o camelo, meio de transporte num país desértico? A lebre, o arganaz,
porque ruminam, mas não têm a unha fendida, imundos vos serão. Nem o porco, porque tem unha fendida, mas não rumina, imundo vos será. Destes não comereis a carne, não tocareis no seu cadáver. Aí é tanto uma precaução, porque como é que se ele fica doente de uma parasita de suíno, como é que vai operar o cérebro? É algo dizer que houve contradição nisso, e eu vou explicar que Noé conhecia, sim, vou provar que Noé conhecia. Quando Deus falou todo, ele está falando todo naquilo que Noé sabe que é puro e impuro. Eu vou mostrar isso daí. Vamos lá. Ou uma doença, né? Falou cadáver do animal, podendo ser uma doença que vai contagiar o humano. A gripe suína que saiu, né, do porco ao ser humano, olha aí quanto perigo evitável. Se a pessoa não come, não vai criar, né? Aquela, bem antes de Cristo, né? Estamos falando de uma época muito antes de Cristo, né? Se a pessoa não come um animal, ela não vai criar, porque ela só criava para poder comer. Por isso que judeu não cria suíno, não cria porco. Ou o judeu que segue a Bíblia, né? Não, o cristão não está debaixo dessa ordenança. Isto comereis de tudo que há nas águas, tudo que tem barbatanas e escamas, mas tudo que não tiver barbatanas nem escama não comereis, imundo vos será. Toda ave limpa comereis. Estas, porém, são as que não comereis: a águia, o quebrantoço, a águia marinha, o açor, o falcão e o milhano, segundo a sua espécie, e todo corvo, segundo a sua espécie, o avestruz, a coruja, a gaivota e o gavião, segundo a sua espécie, o mocho, a ibis, a gralha. É interessante a gralha, que é um desenho de uma gralha azul que colocaram o nome judaico nela, hein? Isso é um deboche a essa questão aqui. O pelicano, o abutre, o corvo marinho, a cegonha e a garça, segundo a sua espécie, e a polpa e o morcego, também todo inseto que voa vos será imundo, não se comerá, toda ave limpa comereis. Tantas doenças que podem ser evitadas, né? Se não comerem esses animais, se souberem fazer, você vai se arriscar, mas imagine. Quando Deus chamou Noé, ele sabia que Noé conhecia, assim, através de costumes orais, tradição oral, passada de pai para filho, assim, geração em geração. Tanto é que em Gênesis 6:21, Deus fala assim com Noé. Capítulo 9 foi quando eles citaram aqui. Se você ler só o capítulo 9, a Bíblia realmente caiu em contradição. Não, não caiu. Deus sabia quem ele chamou, que foi Noé, e sabia do caráter de Noé. Gênesis 6:21, antecedente ao capítulo 9 de Gênesis. Leva de tudo que se come, leva de tudo o que se come. Então Noé sabe o que se come e o que não se come. Ajunta-o contigo, ser-te-á para alimento, a ti e a eles, se referindo a guardar alimento para entrar na arca. Gênesis 7, do 1 ao 3, também diz assim, também anterior ao capítulo 9. Disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. Já vi uma geração perversa. De todo animal limpo, de todo animal limpo. Ué, se Deus está falando animal limpo para Noé, então ele sabe que Noé conhecia animal limpo e animal sujo. Animal puro e animal impuro, que é a mesma coisa, né? Que limpo e sujo. Levarás contigo 7 pares, de todo animal limpo, 7 pares, né? 7 casais. Um macho e sua fêmea, mas dos animais imundos, um par só. Um macho e sua fêmea, um casal só do animal imundo. Ou seja, animal limpo, animal puro, leva 7 pares. Animal imundo, um par só para não entrar em extinção. Todas as aves dos céus, 7 pares. Macho e fêmea, para se conservar a semente sobre a face da terra.
Capítulo 7. Capítulo 7, ainda agora no versículo 5. E tudo fez Noé segundo o Senhor lhe ordenara. Aqui vem capítulo 8, versículos 19 e 20. E também saíram da arca todos os animais, todos os répteis, todas as aves e tudo que se move sobre a terra, segundo as suas famílias. Levantou Noé um altar ao Senhor, e tomando de animais limpos e aves limpas, ofereceu holocausto sobre o altar. Noé sabia sim o que é animal limpo, o que é animal impuro, o que se pode comer, o que não se pode. Se tem ali, se você vai para um hotel, por exemplo, um hotel no dia seguinte ou no mesmo dia você tem que trabalhar. A pessoa fala para você, ali tem um suco de laranja, tem uma Coca-Cola, tem uma bebida alcoólica, seja cerveja, tem um uísque, tem tudo. Para a pessoa que não é cristã, a pessoa que bebe bebida alcoólica, o cara fala, quando der a sua hora de trabalhar você vai, mas tudo que tem aí você pode beber. O cara sabe que bebida alcoólica ele não pode beber. Falaram tudo pra ele, mas ele não vai tomar bebida alcoólica para ir trabalhar bêbado, ele vai tomar o suco de laranja e a Coca-Cola. Vocês estão entendendo? A maldade que houve quando pegaram um texto isolado, e aqui nós estamos vendo isso. Noé, ele ficou encarregado em olhar os animais, que Deus fez com que os animais entrassem na arca, né? E Noé era encarregado para poder perceber também que os animais estavam ali entrando corretamente ou se tinha mais animais querendo entrar do que deveria, ou menos. Que só 7, por que 7 dos limpos, 7 casais dos limpos e só um casal dos impuros? Falei, dos impuros para não entrar em extinção, dos limpos porque serviriam para religiosidade, para fazer o holocausto. Esses holocaustos não são mais feitos, e até esses versículos que ele tentou comparar depois de quase 1000 anos depois de Números, com Moisés especificando, já estava institucionalizando o local. Só um poderia fazer o sacrifício, só o povo levítico. Depois, em Cristo, acabou-se o sacrifício, que Hebreus fala que Cristo é o sacrifício perpétuo, sacrifício eterno. Não precisa mais fazer todo ano, nem todo mês, nem todo dia, nada. Mas é aquilo, se você não vive para Cristo, não segue as ordenanças dele vivendo para ele, Deus vai te cobrar o sangue do filho dele. Mas se você... Porque ele morreu na cruz por você e por mim. Mas se você entrega sua vida a Cristo, vive para ele segundo a vontade dele, Deus vai te perdoar de todo pecado, de todo problema que você causou contra a humanidade, contra você e contra Deus. Então, aqui nós vemos também, ainda no capítulo 9, que ele citou o capítulo 9 só no iniciozinho, o próprio capítulo 9, para poder a gente vir aqui fechando essa questão do Noé. Disse também Deus, no 8 ao 10 do capítulo 9 de Gênesis, disse também Deus a Noé e a seus filhos: Eis que estabeleço a minha aliança convosco, e com a vossa descendência, e com todos os seres viventes que estão convosco, tanto as aves, os animais domésticos, ou seja, Noé sabia quais eram os animais domésticos, qual era o animal selvagem, né? E os animais selváticos, que seriam selvagens também, ou silvestres, que saíram da arca com todos os animais da terra. Ou seja, esse daí foi o arco da aliança de Deus, não é de Íris, o arco é de Deus, da aliança de Deus com o homem. E esse arco, cada vez que Deus vê esse arco, vê as cores desse arco, ele até enxerga o pecado da humanidade, mas ele vê, por água não vou mais destruir porque eu prometi a Noé e os animais, porque ali está meu pacto. Às vezes a pessoa até usa disso para poder... O diabo usa às vezes até disso para poder falar, ó, não pode destruir sua própria humanidade, o Senhor prometeu. E Deus cumpre a sua palavra. Esse ponto, Deuteronômio 14, 21. Deuteronômio já para a época de Moisés, né? Quase 1000 anos depois de Noé. Não comereis nenhum animal que morreu por si. Podereis dá-lo ao estrangeiro que está dentro da tua cidade, para que o coma.
ou vendê-la ao estranho. Porquanto sois povo santo ao Senhor, vosso Deus, não cozerás o cabrito no leite da sua própria mãe. Deuteronômio 14, 21. Ah, aí os hipócritas de plantão vão falar que Deus mal tá querendo que os estrangeiros comam. Não, Deus não é mal. Só de proibir o povo israelita de fazer isso, eles já vão ter uma consciência que não pode comer. Deus não precisava dar explicações tecnológicas, explicações biológicas, explicações sei lá o que lógicas, para poder explicando para eles, científicas, ou seja o que for. Explicando para eles o motivo, até porque eles não iam entender, a maioria não ia entender. Até na sociedade atual, cada um segue uma área. Um segue a área da tecnologia, outro da humanas, outro das sociais, cada um segue uma área. Se você for dar termo técnico, não vai, nem todo mundo até hoje em dia não vai entender. Imagina naquela época. Então, aqui Deus resume. Quando fala assim, o estrangeiro pode dar, quando chegar o estrangeiro, o que que o estrangeiro vai pensar? Ué, se não, você não pode comer, alguma coisa tem, então eu não quero comer também não. A pessoa vai pensar assim, não vai nem o estrangeiro nem ele, porque Israel tinha que ser exemplo para os povos vizinhos. Até aquilo que, quando eles se fecharam, a igreja veio através de Cristo, que era judeu, aí era judeu, início da igreja, os apóstolos, Cristo, e se expandiu não só mais para os judeus, mas para toda a humanidade, né? Todos os povos. E os judeus ali sendo um exemplo, a pessoa pensar, pô, eu quero aprender mais sobre esse Deus, quero saber mais sobre esse Deus, eu quero, porque ele cuida de vocês, porque pode ele chegar assim e falar para um estrangeiro, ó, eu não como que minha religião não permite, meu Deus não permite, se quiser comer e alguém perto, a pessoa negar, não, então eu também não quero, e quem tá perto fala, eu tenho um parente que comeu carne de um animal morto e morreu também. Eles não vão entender que era uma doença, mas vão assimilar. Com isso, eles já vão mostrar o Deus de Israel é diferente, se preocupa com os seus. É totalmente diferente se nós formos analisarmos isso daí. Ah, você pode vender, tá vendendo o que? É carne do animal. Encontrou, você abateu com. Não, encontrei morto. Não, porque eu não posso comer. Ah, então também não quero. Aí vou falar, ah, porque tem parente, se tem um conhecido. Isso traz a mente. É diferente de uma mente maldosa que tudo vê mal. Quem é mal, tudo enxerga mal. Tudo. Porque ele é mal. Aí acha que Deus é mal, acha que o outro é mal, que todo mundo é mal. Não, não é isso. Deus não é mal. Sempre há um propósito de benefício para a humanidade. Mal é a humanidade que acha que Deus é mal, que todos são maus igual a ele e acha que não tem jeito nenhum. Esses que são maus. A gente fecha aqui o nosso ponto 3.